Olá pessoal, ribeirãodasneves.net, entrevista hoje o professor Edmar, da Universidade do Mérito. Professor, queria agradecer a sua presença aqui. Está dando um tour por Ribeirão das Neves, está conhecendo as instituições aqui? Leonardo, é um prazer estar aqui com você, no ribeirão.net. Nós estamos aqui em Ribeirão das Neves a convite do professor Wilson, que é um colaborador nosso lá da Universidade do Mérito, é um parceiro, e que nos convidou para fazer aí um primeiro encontro com os dirigentes da Cidade dos Meninos, onde deverá acontecer, acho que no mês de junho, chamado Encontro Feira de Profissões. E nós nos disponibilizamos para apresentar um painel sobre ética e cidadania, nesse momento que o país precisa, de fato, de direito, conhecer exatamente os conceitos sobre a verdadeira ética e o pleno exercício da cidadania. E nessa sequência também fomos convidados a estar aqui com você, que é uma honra para nós falar com você, que é um grande divulgador e idealizador desse projeto, que tenho certeza que é muito prestigiado por todos aqui da cidade. O senhor é perito, auditor e diretor da Universidade do Mérito. Eu sou perito de formação, sou contador, sou auditor, na área contábil, claro, e atualmente sou diretor executivo da Universidade do Mérito, da qual eu gostaria de ter também uma oportunidadezinha para poder explicar o que é a Universidade do Mérito e a que ela se destina, qual é o seu objeto social. Então vamos começar por aí. Podemos? Podemos, tá bom. Por favor. Então tá, a gênese do surgimento da Universidade do Mérito é essa obra que eu gostaria que todos os seus ouvintes, né, e o público em geral conhecesse, Semente de Democracia, que é uma tese panorâmica de doutorado, de autoria do professor Inário Gomes, que é idealizador do quarto sistema. Depois nós vamos falar sobre o que é um sistema e o que é o quarto sistema. Esse livro está disponível na internet para cópia, para download, etc. Pode copiar à vontade, distribuir à vontade. Esse livro é um verdadeiro manual para a implantação do quarto sistema, o sistema do mérito. E o professor Inário chegou em Brasília no ano de 2010, com essa proposta. Eu fui, digamos, a primeira pessoa contactada lá em Brasília a conhecer essa obra e o projeto dele, né? E dali fiz uma análise profunda a respeito, levando em consideração a minha formação técnica e acadêmica, né? Haja vista aí que sou professor universitário há mais de 30 anos em Brasília. Vi, gostei da tese, da proposta, e em seguida começamos a discutir a viabilidade econômica da implantação do projeto, da proposta que o professor Inário nos apresentou. Isso aí me consumiu aí mais de anos de longos debates e pesquisas junto ao professor Inário, até que eu pudesse professar isso, né, levar isso para a população, tanto acadêmica, estudantil, etc. e tal, como um projeto viável, para não ficar apenas no campo hipotético, utópico, ou qualquer outra coisa semelhante. Então, decorrido esse período que eu vi que tem possibilidade econômica, viabilidade econômica, nós abraçamos a causa. Eu estou dentro dessa proposta, né? E aí comecei, falei, bom, eu como professor acadêmico vou levar isso para o meio estudantil, né? Vou levar para as instituições, né? E todos gostam, quando a gente faz as palestras, as explanações, aquela coisa toda, todo mundo acha legal. E acha que é necessário. E eu tenho certeza que é necessário. Eu só não acho, eu tenho certeza que é necessário. No entanto, lamentavelmente, as instituições de ensino não têm autonomia para alterar os conteúdos, os currículos escolares. Tá entendendo? E, professor, só para a gente pra deixar claro um pouquinho para quem está nos assistindo, o senhor mencionou o quarto sistema. Mas eu gostaria de falar da Universidade do Mérito. Sim, aí logo em seguida nós vamos falar do quarto sistema. O surgimento, a gênese da Universidade do Mérito foi diante da frustração de não acolhimento da proposta como um conteúdo didático, programático para passar para os alunos, né? Para não deixar a proposta morrer, porque eu fiz um estudo e vi que é viável. Falei, nós temos que criar uma instituição para poder abraçar isso aí, entendeu? Aí veio a ideia de criar a Universidade do Mérito. Universidade porque é um conhecimento universal. Aí nós fundamos essa entidade para poder capacitar as pessoas
em ética, cidadania e gestão pública e privada, que as instituições não ensinam. Elas ficam no verniz do conhecimento, desvirtuam o que é ética, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Todas as instituições que ensinam filosofia mostram a ética como um ramo da filosofia, quando, na verdade, a ética é uma ciência. E é a ciência mais importante que existe no meio acadêmico, porque a ética, como ciência, ela chancela e valida todas as outras ciências, de todos os outros campos do conhecimento. Nenhuma profissão, nenhuma formação acadêmica sem ética não sobrevive. Então ela é a mãe de todas as ciências. E isso é ignorado pelo meio acadêmico, pelos historiadores, etc. Isso é uma coisa do terceiro sistema, que impede que as pessoas tenham o conhecimento da verdadeira ética. Ética, ciência, o seu objeto de estudo é a moral. E nós fizemos um estudo profundo, hoje nós temos esse conteúdo inédito. No Brasil é inédito e acho que no mundo inteiro deve ser inédito. Porque isso é uma transmutação, não é nem uma mudança. Uma mudança seria tirar um móvel de uma sala, colocar no outro, então isso é uma mudança. Uma transmutação é você nem precisar desse móvel, você tem algo maior, né? E o que nós estamos propondo é exatamente isso, é sair do terceiro sistema para o quarto sistema. Agora, quando o senhor fala assim, no quarto sistema, o senhor mencionou o terceiro, o que seriam esses três sistemas? Ótima pergunta. Brevemente, antes da gente entrar no quarto. Muito boa só para as sua pergunta. pessoas se situarem onde que a gente está. Ok, muito boa sua pergunta, e isso vai possibilitar, inclusive, todos que estão nos ouvindo aqui, fazer assim, uma retrospectiva na história geral. Eu tenho certeza que todos os estudantes e todos os leitores já ouviram falar dos homens das cavernas, dos reis e dos oligarcas. Não é verdade? Você já viu, todos já viram, né? O primeiro sistema foi o sistema primitivo, onde o regime de governo era anarquia. Era um sistema de governo, era um sistema de gestão dos meios existentes, da economia e tudo, da família, da educação, da cultura, tudo de uma forma muito empírica, né? E ali tinha um modelo moral. O modelo moral do sistema primitivo era o coletivismo. Tá? Então, não tinha ninguém que mandava, isso chama anarquia, não tinha uma hierarquia, não tinha uma família organizada, tá? O sistema cultural era tudo no improviso, não tinha nada assim muito bem catalogado. A família era uma horda, né? Não tinha pai, mãe, filhos estruturados, viviam todos numa caverna. E caçavam, pescavam, catavam, levavam para a caverna ali, todo mundo comia, era tudo para todos, era um coletivismo. Esse foi o primeiro sistema. Mas como nós, os seres humanos, viemos no mundo para evoluir, nesse processo evolutivo, o povo foi tendo assim, necessidades de individualidade, tá? de ter algo assim mais seu. Isso é muito bom, isso é evolução. E quando descobriu a agricultura, ele deixou de ser nômade e se fixou mais em determinados locais. Por quê? Porque ali eles já plantavam e colhiam e comiam. Aí começou uma estrutura hierárquica. E nesse início de hierarquia surgiu o quê? O chamado dono da terra, né? Se antes era uma anarquia, migrou, evoluindo para o bem, que foi uma mudança boa, né? Para a monarquia. Então antes ninguém mandava, agora um só manda. Quem é que manda? O dono da terra. Quem era o dono da terra? O monarca, o rei, né? Aí estava uma transição entre o modelo moral do coletivismo e o modelo moral do individualismo. O que no início seria individualidade, isso foi se arraigando e não teve um limite, né? E isso se transformou no chamado individualismo. O sistema monárquico também foi muito bom, mas ele chegou numa exaustão, onde o povo já não se sentia satisfeito. O povo já desenvolveu um senso crítico e aquela sucessão hereditária dos reis, aquilo foi se desgastando e as pessoas no nível evolutivo começaram a falar, poxa, peraí, cara,
todo mundo planta, trabalha, cria, engorda e tal, e grande parte disso aí vai para o monarca. O primeiro monarca até que foi um cara legal, descobriu a agricultura e tal, e facilitou os meios de produção para a gente e tal, mas ele foi passando o reinado para o filho, do filho, do filho, hereditário, né? Falou, hoje esses caras não fazem nada e nós temos que sustentar. Aí um falava com o outro, outro com o outro, outro com o outro, então é aquela insatisfação geral. Aí, de repente, formou aquela massa crítica, falou, não, vamos parar de sustentar esses caras, viu? E vamos derrubar esse rei. E aí juntou um grupo, né? E ele tem outros detalhes, obviamente, né, ao longo da história, teve o feudalismo nesse meio tempo, aquela coisa toda, mas o certo é que esses grupos que se organizaram, digamos, plantadores, criadores de gado e tal, e etc, e tal, cada um representante de um grupo desse, juntaram todos eles e implantaram um sistema de oligárquico. Oligarquia é governo de alguns, de grupos, de representantes de grupos, né? Oligarquia. Hoje a gente pejorativamente fala são panelas, né? São grupos, são famílias que se organizam, se apoderam dos meios de produção, da política e enfim, dominam a sociedade. Esse sistema arraigou o individualismo, a disputa, entendeu? As pessoas se sentem o quê? Competitivas e com medo da escassez artificial, da falta de recursos, aí fica um salve-se quem puder. E aí é o seguinte, com medo de faltar amanhã, o que eu puder assambarcar para mim, eu faço isso. E faço isso justificando o quê? O medo do amanhã, a insegurança. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então pelo sim, pelo não, eu podendo, eu pego o máximo possível para mim. Isso é um individualismo, um egoísmo. E o que aconteceu? Isso arraigou, isso chegou numa situação insustentável que nós estamos hoje. Aí você pode falar, poxa, mas hoje nós não estamos numa oligarquia. A Constituição Federal fala que o Brasil é um Estado democrático. Isso é um sofisma, isso é mentira. Não existe democracia em nenhuma parte do mundo. Tal qual o rei, quando percebeu que ia cair, criou o feudalismo, a oligarquia, quando percebeu que o povo também desenvolveu um senso crítico e que não estava satisfeito com aqueles grupos deliberadamente mandando, eles inventaram a democracia. E falaram, não, o poder é do povo, e seu nome será exercido, aquela coisa toda e tal. Mentira. Eles mentiram para o povo, e o povo sem instrução, limitados pelas instituições de ensino, que não ensina a verdade dos fatos, né? Serve a esse sistema, monta os seus currículos e mentem para o povo, põe na lei, chega, está na Constituição, no artigo 1º lá, Estado Democrático de Direito, governo do povo, pelo povo e para o povo. Aí você para e faz uma análise do cenário atual, você vê que não é nada disso. O povo está na miséria, o povo está esquecido. E os grupos continuam mandando e desmandando, fazendo e desfazendo governos e elegendo governadores, presidentes, tudo sob a promessa, a esperança de mudar o cenário, aquela coisa toda. Mas todos eles dentro do mesmo sistema oligárquico, corrupto, onde eles distribuem a lei, eles dão as cartas, e aí criam e copiam modelos ultrapassados, aquela coisa tal, de 3 poderes, aquele negócio todo, de democracia representativa, de indireta, aquela coisa toda, e chega, certo, a dizer que o povo é que não sabe votar. É um sistema político eleitoral viciado, maldoso, onde os partidos se reúnem, fazem as escolhas e depois oferecem para a população. Eles escolhem tipo 5, 6 candidatos a presidente da República e falam para o povo, escolhe um aí. Que democracia é essa? Espera aí, cara, você já escolheu, agora manda eu escolher dentro da sua escolha. Isso não é democracia, isso não é governo do povo, isso é uma lei casuística covarde contra o povo, isso não é democracia. E aliás, só para refletir com relação a esse termo democracia, faz só assim uma análise. Olha, o primeiro sistema era anarquia, ninguém mandava. Evoluiu o sistema monarquia, um mandava. Evoluiu para oligarquia, um grupo mandava. O que tem a ver com democracia?
a palavra certa que nós estamos propondo agora, demarquia. Aí sim, aí faz sentido. Ninguém mandava, um grupo mandava, agora o povo vai mandar. E de acordo com a nossa atual Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único, de forma direta, que está lá que o Brasil é um Estado democrático, será regido, que poderá ser gerido direta ou indiretamente, a democracia representativa, né? Direta ou indireta. Até então, nós estamos elegendo deputados e senadores para nos representar lá. Mas aí a pergunta, estamos bem representados? O povo está vivendo com dignidade, conforme está no artigo 1º? Pois é, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar, a gente estava justamente falando da saturação desse modelo, né? Dos 3 poderes, enfim, uma série de problemas aí que a gente identifica, tanto no executivo, no legislativo e também no judiciário. E qual que é a proposta do sistema do mérito para substituir, seria a palavra adequada, esse sistema? Pode ser substituir. Então, veja só que nós estamos dentro de uma lógica, né? Do primeiro sistema, do segundo, do terceiro, que está na exaustão, isso é no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil não, tá? Porque hoje o que comanda a política e as finanças mundiais é uma oligarquia internacional, com ramificação em todos os países, eles interferem em todos os países, ditam a política em todos os países. Então, a partir desse estudo que o professor Inário fez, essa obra Semente de Democracia, onde ele faz uma proposta de implantação do 4º sistema, que é uma coisa natural, não tem nada, coisa do outro mundo, não tem assim, inovação. O que é inédito é a conceituação, a abordagem lúcida do povo, nesse momento, migrar, sair do 3º sistema para o 4º sistema. E o grande lance, o grande trunfo disso aí é exatamente substituir o modelo moral. O modelo moral do 1º sistema era o coletivismo. Do 2º sistema foi uma transição entre coletivismo e individualismo. No 3º sistema, que é o que está falido, que nós estamos vivendo aí os últimos dias dele, aliás ele já acabou, pode-se dizer assim, é o individualismo. Agora nós vamos testar o 3º princípio moral. A moral só tem 3 princípios: o princípio do coletivismo, do individualismo e o princípio ético. Tá? E o princípio ético, em parte nenhuma do mundo até hoje, foi testado. Isso nasce aqui de forma inédita no Brasil e com certeza vai ser copiado pelo resto do mundo inteiro. Entendeu? Nós vamos, já inauguramos, já convocamos a nação brasileira, depois eu quero deixar os contatos aí do site, para que as pessoas possam acessar e conhecer mais detalhadamente o que nós estamos falando aqui, rápido e resumidamente. Tá? As premissas do 4º sistema, do projeto de governo, da nova Constituição, e depois nós vamos em seguida falar dessa Constituinte Popular, que vai ser a forma de legalizar e legitimar o 4º sistema. Tá? Então isso está tudo no site para as pessoas poderem pesquisar e estudar e, obviamente, optar por essa mudança, por essa transmutação, classificar dessa forma. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa Assembleia. O que é exatamente isso. Ela tem de proposta? Qual que seria o formato dela? Tá certo. Olha só, no Brasil, nós já tivemos, desde o Império, da independência do Brasil, né, 8 constituições, tá? 8 constituintes, para o pessoal entender melhor. Essas 8 constituintes, todas elas foram legais. Isso vale dizer o seguinte, foram amparadas pela lei. Mas nenhuma delas foi legítima. Aí, opa, o que é? Legal, mas não é legítimo? Sim. Nós temos que aprender a saber o que é isso, o que é Estado, o que é governo, o que é legal, o que é legítimo. Né? Legal porque está na lei. Agora, isso é bom para a sociedade? Isso é legítimo? O povo quer isso desse jeito? Aí é outra história. Só a partir do exercício da plena cidadania é que nós teremos condição de avaliar se é legítimo ou não, se aquilo é vontade realmente do povo ou não. Né? E aí nós provamos tecnicamente, juridicamente, que nenhuma dessas constituintes, dessas 8 que já aconteceram, foram legítimas. Porque o povo não participou. Essa última de 1988, com o título de Constituição Cidadã,
Eles abriram lá uns canais para as pessoas dar umas opiniõezinhas, aquela coisa, consideraram alguma coisinha. Se você entrar aí na história, no site do Senado Federal, sobre Constituição, está lá, o povo participou, por isso que eles deram o nome de Constituição Cidadã. E foi uma Constituição que trouxe para nós muitos ganhos em termos de reconhecer os direitos sociais, porque copiou, e foi muito bonito isso, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Se você pegar a nossa Constituição Federal e pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver que é a cópia quase ipsilitris. Isso foi muito bom, né? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio depois de uma catástrofe mundial, né? Onde morreu quase 70 milhões de pessoas. E isso comoveu o mundo inteiro. Aí chamaram, poxa, nós temos que dar um break nisso, temos que parar com isso. E temos que reconhecer o ser humano como capaz e merecedor de direitos e de vida digna. E aí que a gente se prende, vida digna, né? E a Constituição Federal prevê isso, né? E aí essa vida digna significa necessidades básicas plenamente atendidas. Nós criamos o Estado para que o Estado atenda às necessidades básicas das pessoas, sem distinção, sem discriminação nenhuma. E isso não tem ocorrido. Então essa Constituição, embora inovou, modernizou na previsão dos direitos sociais, mas na prática não faz. Né? E não faz por quê? Aí vem um outro paradigma que nós estamos quebrando. Não faz com o argumento falso, artificial, de uma escassez de recursos. Vem uma outra grande falha do sistema educacional do Brasil e do mundo, que todas as escolas de economia ensinam economia no nível superior, segundo o sofisma da escassez de recursos. Isso é falso, isso é mentira. Não tem escassez de recursos. Eu quero entrar nesse mérito daqui a pouco, mas eu gostaria, antes disso, de o senhor detalhar um pouquinho para a gente como que seria a participação efetiva do povo nessa proposta. Certo. Porque, assim, a gente já conversou aqui, o povo, ele delega representação para políticos, né? Para presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, enfim. Na proposta da Assembleia, qual seria o modelo de participação efetiva do povo, da massa da sociedade nesse sistema? Boa sua pergunta, Leonardo. O povo vai construir uma proposta de governo, um programa de governo. Entendeu? Hoje, com os meios de comunicação bem modernos que nós temos, rápidos, é possível a gente fazer um levantamento e ouvir as pessoas no Brasil inteiro, desde o distrito, certo? Desde o menor povoadozinho que você imaginar, é possível você fazer uma coleta de dados rápida e identificar. Isso já está mapeado. Quais são as necessidades básicas das pessoas para que tenham vida digna? O que as pessoas precisam receber para que elas vivam com dignidade? Primeira coisa é emprego e salário digno. Todos têm direito a isso. Está na Constituição Federal de 88. Todas as pessoas têm direito a emprego e salário digno para atender às suas necessidades básicas. Está lá elencado lá até detalhadamente. Acho que no artigo 6º ou 7º da Constituição. Né? E o que é isso? O que é emprego e salário digno? Aí nós temos a planilha, nós temos todos os cálculos econômicos do que as pessoas precisam individualmente para viver com dignidade. Daí a gente formula uma proposta econômica de um salário mínimo suficiente para as pessoas viverem com dignidade. Que inclusive já está previsto nessa Constituição aí. Só que não é colocado em prática. Aí, o que nós vamos fazer? Nós já temos as premissas desse programa de governo, já está no site, já convocamos a nação brasileira em 2014, pode acessar o site agora, está lá as premissas do programa de governo. Não é uma proposta fechada, porque quem vai fechar isso aí é o povo, entendeu? Então você pode acessar, qualquer pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, pode acessar a internet, depois vou deixar o endereço aqui, tá? E vai estar lá o programa de governo, a premissa, onde você vai ver e fala, poxa, eu concordo com isso, eu acho que isso é necessário, eu preciso disso. Então você,
individualmente vai fazer essa avaliação. Entendeu? E se você concorda, você vai validar, você vai referendar, entendeu? Com todo o amparo legal constitucional, o artigo 14 da Constituição. Você vai referendar lá, você vai falar, eu aceito isso aqui, eu quero isso aqui. E você pode olhar mais detalhadamente o programa de governo, de repente nós não colocamos algo que seja importante, as pessoas têm direito de participar disso. Porque é como se fosse uma entrevista. O que você precisa, Leonardo, para você ser um cidadão digno, decente? Aí você vai dizer. A gente eliminaria essa coisa de eleição, de eleger representantes? Perfeitamente. Congresso Nacional não teria mais necessidade. Por quê? Porque você vai ser seu representante. Você diretamente vai exercer a demarquia. Entendeu? De forma direta. Não precisa de deputado e senador. Você não vai mais delegar o seu poder para ninguém. Você vai exercitar o seu poder. E para executar de fato? Você vai eliminar o papel do executivo também ou você vai continuar Não, todo o executivo será reaproveitado e realocado dentro da nova gestão. Inclusive ampliando os cargos que existem hoje. Tá? Para isso, no site também nós temos um segundo edital para que as pessoas possam, aquelas pessoas vocacionadas que queiram ser gestores públicos, entendeu? Poder se candidatar a ocupar um cargo daquele ali. Essa primeira investidura de cargo de gestor público está reservada nesse primeiro momento para os primeiros que chegarem, entendeu? Depois serão substituídos pelo mérito. E o que é o mérito? Capacitação e serviço prestado. Isso é mérito. Por favor, não confunda com meritocracia, tá? Meritocracia é uma ferramenta nefasta do atual sistema que está aí, da oligarquia, onde incentiva e insufla as pessoas a bater metas, entendeu? Bater melhores resultados, aquela coisa toda. E para isso, colega pisa na cabeça de colega sem dó, que é para levar vantagem, que é para receber um troquinho a mais no final do mês, sem medir consequência. E isso é meritocracia. Nós vamos falar aqui de mérito. Mérito é sinônimo de serviço prestado e capacitação. Ocuparão os cargos de gestor público aquelas pessoas que têm capacitação e que têm serviço prestado. Para isso, há toda a previsão aqui da computação numérica, de dados, tipo pontos, né? Cada curso que você fizer, você vai obter uma quantidade de pontos. Cada serviço prestado em prol da sociedade, do país, aquilo vai pontuando de forma tal que você vai acumulando pontos. E na medida que vai vagando os cargos, se você tem aptidão, você ocupa, não precisa de eleição, não precisa de disputa, não precisa de nada. Entendeu? Então, o executivo, de certa forma, ele se manteria a figura do gestor público. Sim. O legislativo, ele seria 100% extinguido? O legislativo, Congresso Nacional, Câmara Legislativa e Câmara de Vereadores, isso aí não teria necessidade nenhuma. Por quê? Porque as pessoas vão se auto-representar. Eu me represento, por que eu vou precisar de um vereador para quê? Um deputado estadual para quê? Um deputado federal, senador para quê? Não precisa. Entendeu? Nós temos, dentro do modelo, que o professor Wilson está lembrando aí, a estrutura vai ser montada poder constituinte permanente, entendeu? Não é de ano em ano, nem de 4 em 4 anos, entendeu? E o poder constituído. O poder constituinte ouve as pessoas e faz o programa de governo, de acordo com a vontade das pessoas. Né? E o poder constituído executa. São os gestores que vão executar. Entendeu? Nós falamos de executivo, legislativo e o judiciário. Como que ele entra nessa equação? O judiciário ele vai ser bem enxuto. Por quê? Porque nós vamos implantar praticamente 90% ou mais das demandas judiciais serão resolvidas todas pela justiça privada. Entendeu? São câmaras e núcleos de mediação e arbitragem. Entendeu? Conciliação, mediação e arbitragem. Tudo privado. As pessoas vão ter a oportunidade de resolver seus problemas, se precisar de assistência, de um árbitro, de um mediador. Elas poderão escolher, inclusive, quem será. E nesse aspecto nós temos já até uma proposta dentro do atual sistema, tem a lei de mediação e arbitragem, entendeu? Que já atende bem, só que não com respaldo do judiciário, porque muitas demandas hoje que são resolvidas pela mediação e arbitragem, embora a lei preveja que não cabe recurso, sempre se arruma ali uma filigrana jurídica qualquer e uma das partes mal intencionadas, entendeu?
vai ao judiciário pleiteando anular a sentença arbitral. Em alguns casos, alguns juízes acabam anulando, entendeu? Mas isso no quarto sistema não vai acontecer. Então ficará, logicamente, em torno de hoje tem mais de 120 milhões de processos tramitando no judiciário, entendeu? Demandas que poderiam ser resolvidas, e nós já resolvemos isso hoje lá em Brasília, que nós temos um núcleo de mediação, conciliação, perícia e arbitragem, já funcionando. Nós resolvemos em uma audiência, e as partes saem, todas elas amigáveis, todos ali bacanas, sem nenhum problema, né? Eu gostaria de discutir mais alguns pontos com o senhor sobre o sistema do mérito, mas eu não posso deixar aqui de fazer uma pergunta. Eu acredito que muita gente duvide desse sistema, né? Afinal, é uma quebra de paradigma grande. Como que vocês lidam com isso? Assim, o professor está em outro mundo, ele não está bem das ideias. Como é que vocês encaram essas críticas? Primeiro, nós não estamos no outro mundo, nós estamos no outro milênio. E as pessoas não acordaram ainda para isso. E não é culpa delas não, é porque não aprenderam, né? Então nós estamos trazendo essa proposta de capacitação exatamente para as pessoas se olhar no espelho, se reconhecer como dignas e merecedoras de respeito. E aí é simples. Qualquer um que duvidar, eu pergunto, você não gostaria de ter um salário mínimo de 10 mil reais, não? Mas isso é impossível. É impossível nesse sistema que você está aí morrendo na miséria. Você acha que você não merece, não? Ter vida digna? O que é vida digna? Vamos raciocinar, vamos interpretar o que é isso. Vida digna é ganhar 800 reais? Morar em favela, improvisada, sem água, sem luz, esgoto a céu aberto, isso é vida digna? É você sair para ir para uma churrascaria se você tem um recursozinho e na porta ali tem uma criança pedindo esmola com fome? Isso é dignidade? Você fica satisfeito com isso aí? Você está em paz diante disso aí? Você tem tranquilidade para ir num caixa eletrônico sacar um dinheiro? Você gostaria de que todo mundo tivesse vida digna para que você não tivesse esses medos? É simples. Agora uma pergunta, certo, que muita gente fala é o seguinte, como que isso vai ser viável economicamente? De onde vêm esses recursos? Você já tem estudos sobre isso, sobre a viabilidade? Tudo. Nós temos todos os estudos. Eu te falei no início que eu fiquei mais de um ano discutindo com o professor Inário a viabilidade econômica disso. Eu jamais ia abrir minha boca de auditor e de perito para falar para o povo, venha com a utopia, venha com um sonho. Não. Venha, que é real. Venha, que é verdade. Eu provo que é verdade. Os recursos são suficientes. Inverte o paradigma mentiroso da economia, que diz que os recursos são escassos. Não são. Os recursos bem geridos são suficientes para atender as necessidades de 7 bilhões de pessoas no planeta. Não tem dúvida nenhuma de afirmar isso. Nenhuma. E quem tiver dúvida, venha para nós conversar e mostrar e debater. E o que o sistema faz muito é terrorismo, né? Não deixa o dinheiro circular. No Brasil, circula menos de 5% do PIB. Quando numa economia plenamente perfeita, ideal, o PIB deveria circular. O produto interno bruto tem que circular. Você tem noção hoje do que é o nosso PIB? O nosso PIB hoje chega a 5 trilhões e meio de reais. Nós somos hoje, eu acho que é a 9ª economia do mundo. E o nosso IDH está lá em 84º lugar, qualidade de vida. O que está havendo? O que está acontecendo? Um PIB que nos coloca na 9ª posição na economia mundial. E o nosso IDH, segundo as últimas divulgações aí do PNUD, da ONU e etc. e tal, nós estamos em 84º lugar. Esse quadro tem relação com aquela ideia de concentração de renda, de família, de um grupo pequeno de famílias vivendo de rentismo, às custas do orçamento público, é mais ou menos por aí? Sim, isso aí faz parte, né? Isso aí é um dos componentes que é de centralização, né? de meios de pagamento. Um PIB hoje que circula aqui menos de 5%, você vai nos Estados Unidos e passa de 20%. Em alguns países da Europa passa de 40%. Aí os nossos amigos aqui, quando fazem uma viagem para um país desse aí, voltam todo mundo extasiado. País de primeiro mundo, porque lá é limpo, lá é organizado.
É certo, por quê? Porque lá circula dinheiro e aqui não circula. Né? Eles fecham a torneira, o dinheiro da economia é a mesma coisa de oxigênio para o corpo humano. Sem oxigênio você não sai do sofá, você não levanta, está morto. Esse é o grande mal desse terceiro sistema que nós estamos falando? Esse é o segundo grande mal. Tá? O primeiro grande mal é a oligarquia política, né, que traça a política do mundo inteiro. Mundo inteiro. Hoje a oligarquia ela se divide assim, principalmente em dois ramos fortes. Tá? A oligarquia financeira, que é o chamado donos do dinheiro do mundo, entendeu? Aí você vê aí o clube de Bilderberg, entendeu? E as famílias correlatas ali que monopolizam os meios de pagamento e dominam os bancos. Tá? Mas quem valida isso é uma oligarquia mais poderosa ainda, que é a oligarquia política. Entendeu? E diante dos nossos estudos, dos nossos achados, centralizados na Inglaterra. É dali que saem todas as diretrizes, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Onde pode mais, onde pode menos, trava aqui, trava ali, desastre ecológico aqui, ali, escassez de recurso, aquela coisa toda, epidemias, doenças e etc. e tal, para manter o povo na miséria. Né? Mas o primeiro garrote é a falta do dinheiro. Tá? Um PIB de 5 trilhões e meio, 300 bilhões circulando, que não chega a 5% do PIB. Não tem dinheiro. E quando aparece dinheiro, os juros são estratosféricos. Tá entendendo? E quando a gente traz esse problema da falta de dinheiro para o setor público? Porque muitos dos gestores, a alegação deles para não prestar serviços básicos, né, que nós já falamos aqui também, que são, além de essenciais, são obrigatórios, que o poder público tem que entregar para a população, é por aí também esse raciocínio, essa escassez, não tem dinheiro para isso, não tem para aquilo? É verdade, é realidade que não tem mesmo. Agora, por que não tem? Esse é um exercício que as pessoas não ousam fazer e não ousam perguntar. Né? Se você perguntar para um economista de plantão aí, a serviço do sistema, ele vai falar para você, não tem dinheiro, tá? E não pode emitir. Eu gostaria que tivesse um deles aqui, um Paulo Guedes aqui, para perguntar para ele, por que não pode emitir? Ah, porque gera inflação. Gera inflação por quê? Eu provo para você que não gera inflação. E provo para você diversos países do mundo inteiro que diante de crises emitiram moeda e ainda emitem. E não gera inflação. Quer exemplo? 1929, os Estados Unidos, para sair da crise, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que ele fez? Seguiu a orientação de Keynes, emitiu moeda e jogou na mão dos empresários. Investiu, levantou a economia norte-americana. 2008, a crise dos bancos, Estados Unidos emitiu 13 trilhões de dólares. Está certo? Não está errado, não. E por que nós não podemos emitir? O que não pode emitir, que gera inflação, é emitir moeda para custeio. Aí sim. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de emitir moeda para investir. E o investimento ele retorna para o Estado. Além do que, ele gera emprego e renda e abastece o mercado interno de bens e serviços. Isso é ruim? E a principal função do Estado é emitir moeda. Está dentro da soberania do Estado, do país. Não precisa pedir permissão a ninguém, a nenhum país, porque senão ele não tem soberania. Entendeu? E essa soberania, quem dá ela para o Estado somos nós. Soberania é minha, é sua, é dele. Aí nós delegamos para o Estado. Entendeu? E a principal função do Estado é emitir moeda para investimento. E emitindo moeda para investimento, aquece a economia, produção de bens e serviços, gerando emprego, arrecadação, e aí é uma dinâmica benéfica. Entendeu? O que mais que o sistema do MEC tem de proposta, assim, nesse... Nós temos um programa de governo já, assim, as premissas, né? Porque não está nada pronto e acabado. E estamos construindo, escrevendo um novo texto constitucional, mas queremos que a população brasileira toda participe. Tá? Se entrar no site, tem lá, Constituição, tem o texto atual e o texto em construção. Tá? Nós já estamos colocando lá algumas sugestões, mas cada cidadão e cidadã pode e deve entrar no site, ler aquilo lá e enviar suas sugestões, entendeu?
Depois abre lá o programa de governo. O que nós estamos propondo? Aquilo ali é só uma sugestão. Logicamente que é uma sugestão bem avalizada, né? Onde a gente fala do salário mínimo de R$10.000. Opa, nego dá um pulo aí. As empresas não estão pagando nem R$800, como é que vai pagar 10 mil? Mas nós temos como, tecnicamente, fazer isso, entendeu? O salário da mãe educadora. A mãe não tem que sair do lar para ganhar uma merreca, um dinheirinho qualquer aí fora, não. A mãe é a primeira professora do filho. A mãe tem que assistir o filho no mínimo até os 7 anos de idade, entendeu? Para sair um filho ali, ó, saudável, entendeu? Educado. A mãe tem que educar. A mãe é para isso. Hoje não. Nasce, daí 2, 3 meses, ou até menos. A mãe já está aí no mercado aí, e abandona o filho em creche, com cuidadores, e com crianças muitas vezes, né? E quando não abandona mesmo, doa para os outros, aquela coisa. Não dá nem para a gente ficar avaliando essas consequências, não. Então, no quarto sistema vai ter o salário da mãe educadora, salário digno, para ela viver, para ela ter tranquilidade para acompanhar o desenvolvimento do filho. Entendeu? Outra grande proposta do quarto sistema: empresa, pessoa jurídica não paga imposto. 0 de imposto às empresas, pessoa jurídica. Só paga imposto pessoa física. E no máximo 10% da renda. No máximo. Entendeu? E vários outros. Pleno emprego. Todos terão emprego. Todos, sem exceção. Sem exceção. Tá. Bom, aí o senhor mencionou uma carga tributária de 10% pessoa física. Hoje a gente tem uma carga tributária que ultrapassa os 30%. Não dá nem para analisar. Hoje nós temos imposto indireto, as empresas são coletorias de impostos, de tributos, entendeu? Foi uma coisa escandalosa. Não dá. Pois é, mas quando se abaixa demais assim, essa carga tributária, me deu um estralo qual vai ser a abordagem no sentido do Estado oferecer o serviço público? Por exemplo, em tese, hoje o Estado recolhe nossos impostos para nos prover saúde, educação, segurança, transporte. Você acredita Ele nisso? não provê isso para a gente, então, né? Então, se a gente abaixar a carga tributária, nós vamos delegar isso para que as próprias pessoas se financiem, e o Estado vai continuar tendo que entregar isso para o... Boa colocação sua. Olha aqui, você tem que ver o Estado como... Imagina um jogo, tá? Um jogo de futebol, um jogo qualquer. O juiz, ele joga, não? Não. Se o juiz for jogar, ele... Ele influencia na partida, né? Exatamente. O Estado tem que funcionar como um juiz. O Estado não é empresário, entendeu? O Estado não tem que ofertar bens e serviços para ninguém. Pelo contrário. Ele tem que ficar na dele, entendeu? Isento, sem vínculo com nenhum segmento da economia e fiscalizando todos os setores da economia, entendeu? Então, você vai ter um salário digno, você vai contratar a escola, o seu filho vai ter salário, tá? Nasceu, já tem salário, entendeu? É o investimento que o Estado vai fazer nele até ele ter 20 anos de idade, quando então ele vai ter o posto de trabalho dele dentro daquilo que ele se capacitou, daquilo que ele gosta de fazer, entendeu? Aí depois que ele começar com 20 anos de idade, na idade economicamente ativa, aí ele vai pagar o investimento que o Estado fez nele e continuar sobrevivendo, entendeu? Então, você recebendo o seu salário, você escolhe o seu médico, o seu plano de saúde, a escola que você quer, entendeu? O bairro que você quer morar, como você quer viver, a cidade que você quiser morar, porque o salário vai ser o mesmo, o salário mínimo, tá? Isso é o mínimo. E quando a gente fala salário de R$10.000, as pessoas, alguns desavisados, pensam, isso aí parece um comunismo. Nada disso, entendeu? É o salário mínimo, que esse mínimo garante vida digna. O máximo, o céu é o limite. De acordo com a sua especialidade, com a sua dedicação, com as horas de trabalho, seu salário pode ser o correspondente, compatível com a sua dedicação, entendeu? A sua especialidade, entendeu? Mas o Estado em si deixa de fazer qualquer coisa. Rodovia é empresa de engenharia, o Estado não é engenheiro, não. O Estado é fiscal do jogo econômico, tá entendendo? Ele não pode se imiscuir em nenhuma área. Isso aí que nós temos hoje um crime.
Não, eu te dou uma merrequinha, mas eu vou te dar saúde, vou te dar isso, vou te dar aquilo, não dá nada, você tem que pagar tudo de novo, e de péssima qualidade, porque o Estado também não fiscaliza. Entendeu? Tem de escola aí vendendo diploma, não está no gibi, tem de médico matando gente aí, não está no gibi, entendeu? Estradas esburacadas, né? Então o Estado é péssimo para executar esse tipo de coisa, ele é muito bom e tem que ser muito bom para fiscalizar. Como que vai ser esse modelo assim, de contratação do Estado? Nós vamos continuar tendo licitações, pregões? Por exemplo, o senhor mencionou a questão da rodovia. O Estado não vai fazer uma rodovia em hipótese nenhuma, ele vai delegar para um ente privado fazer. Como que vai funcionar essa dinâmica de contratação, de remuneração? Aí terão equipes especializadas, né, para fazer essas análises, né, de qualidade, preço, essa coisa toda. E cada empresa pode se candidatar, precisa disso. O que você vai fazer? Cada um que quiser ser empresário, quiser fazer determinada coisa, ele pode contar com o crédito pleno e público que o governo tem por obrigação de oferecer para ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica, entendeu? Isso aí é muito dentro da minha área. Digamos, inventa aí, tem um colega lá em Brasília que ele inventou um violão cósmico, né? Violão cósmico, ele é músico, aquela coisa toda, fez doutorado na França e teve essa ideia de um violão cósmico. Estou dando só esse exemplo assim, bem inusitado, né? Aí ele falou, pô, não tem dinheiro para desenvolver isso, eu quero fabricar esse violão. Ele vai procurar uma unidade, entendeu? Governamental, e falar, eu tenho uma ideia, eu quero desenvolver esse projeto. Ele não precisa ter muito bonito delineado, não, ele só vai dar a ideia. Uma equipe técnica vai analisar, vai ver se tem demanda, se aquilo é viável, se o povo precisa, entendeu? E chegando à conclusão de que é viável e é bom para a sociedade, o Estado vai dimensionar aquilo lá, ver quanto que ele precisa e vai financiar para ele. E vai ver a carência para ele começar a produzir, para ele ter resultado, para depois pagar para o Estado, entendeu? Pode querer, eu quero construir um hospital. Como é que é essa concorrência? Opa, dê a ideia, o que você quer? Eu quero construir um hospital aqui. Ou o Estado vai falar, quem está disposto aqui a ofertar em serviço hospitalar? Opa, e aparecem vários grupos, aí cada um apresenta uma ideia. O Estado vai analisar, vai ver se é viável. É viável, o povo precisa e dentro do que você está propondo aqui, você vai fazer. Aí mais opa, aí agora aqui não tem demanda. Eu não posso investir nisso aqui, nesse momento, aqui nesse local. Por quê? Porque aqui todo mundo da comunidade está muito bem atendido nesse aspecto. Entendeu? E assim, não tem mistério nenhum. Isso é gestão. Né? E o povo participando. O povo vai dizer o que quer, o que está precisando. Aí cada distrito tem as suas peculiaridades. Tá? Então cada caso é um caso que será analisado de acordo assim, com a participação de todos. E o que nós queremos? Que as pessoas acessem o site, veja lá o que nós estamos propondo, e se aquilo tocar, a pessoa falou comigo, eu quero participar disso. Então vai lá e referenda. Ao referendar, ele está dizendo, eu quero um Estado ético, eu quero vida digna. E se quiser também ser gestor, pode entrar lá no edital número 2 e eu quero ser, digamos, prefeito de Ribeirão das Neves. Nós temos um quadro, se esse cargo tiver... Você não candidatou ainda não, né, Wilson? Não. Você é vice-presidente, né, do Poder Constituído, entendeu? O Wilson está aqui nos assistindo nos bastidores. Mas, para a gente encaminhar para o final, eu queria que o senhor deixasse aí quais são as estratégias para ampliar essa discussão, para colocar essa ideia da Universidade do Mérito. Tá. A estratégia é o seguinte, como nós sabemos da dificuldade, a correria das pessoas, da limitação de tempo, essa coisa toda, nós deveremos começar a partir desse mês, agora de fevereiro, a divulgação de vídeos curtos, de no máximo 2 minutos, 2 minutos e meio, via WhatsApp, entendeu? Dando assim uma sugestão para que as pessoas acessem o site da Constituinte Popular e Ética. Então será vídeos rápidos para despertar o interesse das pessoas, entendeu? A pessoa deverá, a partir daí, ir no site, ver a veracidade disso, entendeu? A viabilidade disso, claro, e divulgar. Então nós teremos listas de transmissão desses vídeos, né? Exemplo, eu mando para você, eu
disparo até a lista no WhatsApp até 200 e tantas pessoas, né? 256 parece, né? Então eu pego um vídeo desse e coloco no meu WhatsApp para 256 pessoas. Cada um desses 256, a gente espera que vai olhar aquilo lá e falar, opa, falou comigo, eu concordo com isso aqui. Aí você cria a sua lista de mais 256. Aí vai numa progressão geométrica, né? As pessoas multiplicando isso aí, de forma tal que isso venha viralizar, né, num espaço mais curto possível, e em seguida que todos, certo, acessem o site para referendar. Quando houver, na opinião do professor Inário, o ideal é que haja mais de 70 milhões de referendos para ter legitimidade. Porque hoje nós temos um colégio eleitoral de 140 milhões de pessoas, né? Então, mais de 70 milhões é a maioria, entendeu? Aí está legitimado, é isso que o povo quer, entendeu? Aí nós temos legitimidade para fazer uma marcha cívica para Brasília, entendeu? O Brasil todo mobilizado, dizendo o seguinte, nós queremos isso aqui, ó, tá? E vocês não têm condição de nos atender. Então dá licença, nós vamos ocupar o Estado, nós vamos gerir o Estado. E acabou. Aí nós vamos contar, obviamente, com o apoio das instituições, dos meios de comunicação, das Forças Armadas, das igrejas, da maçonaria. Essa é a nossa estratégia. E nós temos certeza que será exitosa e rápida. Nós convidamos a todos que acessem o nosso site, depois eu pediria que você passasse o nosso endereço. Eu vou deixar para você aqui, ó, fizemos aqui até um folder que, bem explicativo, se você puder também divulgar, certo? Aqui, ó. Isso aqui é um resumo, mais ou menos, de tudo que eu acabei de falar, tá? Vamos tirar o Brasil dessa situação, tá? Aqui, ó, bem explicadinho, tem todo o endereço, tem tudo, tá? Aqui é uma abordagem sobre a Constituinte e uma amostra dos programas de governo que nós estamos propondo e divulgando, para que as pessoas entrem, conheçam e participem, melhorando isso aqui, tá? Então, deixo contigo também. Esse aqui, ele explica o que é a Unimed, por que ela foi constituída e, em seguida, mostra a proposta da Constituinte Popular e Ética, que é o produto do labor dos professores da Universidade do Mérito. Tá? Então, tá bem resumido, mas bem explicadinho isso aí, bem objetivo. Tá legal? E o livro do professor Inário está, repito, né, no site, está na internet. Quem quiser ler online, está lá. Quem quiser copiar, imprimir, fazer download, fica à vontade. Tá ok? Professor, eu queria lhe agradecer por esse papo aqui e deixar a palavra franca com o senhor, para o senhor falar aos nossos ouvintes, né, e já lhe convidando para, em novas oportunidades, estar aqui debatendo esses temas conosco. Então, é uma honra, certo, estar aqui, a convite aí do professor Wilson Leonardo, falando para todos vocês. E só relembrando que, historicamente, o Wilson tem colocado, né, desde a criação da ACIBEM, né, eu, no TCU, nós tínhamos lá o Instituto de Fiscalização e Controle, e fui prazerosamente convidado para ser padrinho de Ribeirão das Neves. Embora a ACIBEM esteja encerrada as suas atividades, mas eu, de uma forma até carismática e emocionada, me considero ainda padrinho de Ribeirão das Neves.